Caros ouvintes do programa Inclusive que surgiu com o propósito de trazer pautas de relevância social, alguns especiais também voltados para a longevidade e para a pessoa com deficiência. E aqui hoje a gente traz um tema pela primeira vez que o programa Inclusive vai abordar, vai estar trazendo essa pauta que é para falar sobre órgãos transplantados. Mas a gente tem aqui um trio, três profissionais que criaram o Deixe Vivo Talks. É a Olga Chiquiera, tudo bem, Olga? Maiara Fernandes e a Giovana Olá, Fiore. Tudo bom com vocês? tudo Elas vão se certo. apresentar aqui, cada uma a seu modo, vão falar um pouquinho. Eu acho que a Giovana é a fundadora, né, do Deixe Vivo Talks, e a Olga e a Maiara são cofundadoras. E aí cada uma fala um pouquinho do que faz, e aí a gente vai trazer assim, importância, né, hoje, de se falar sobre órgãos transplantados. Né? Podem falar à vontade aí, quem quiser começar. Legal, vou começar então, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho a história do Instituto Deixe Vivo, que nasceu antes do Deixe Vivo Talks. O Instituto Deixe Vivo tem a missão de despertar na sociedade a cultura da doação de órgãos, a importância de você se declarar doador, e a gente também fala sobre, a gente dá representatividade para os pacientes transplantados que não são PCD, não segundo a lei, mas que também precisam dessa visibilidade diante a sociedade. Né? A gente também atua muito na parte de saúde, então saúde renal, por exemplo. Hoje a gente tem mais de 70 mil pessoas esperando por um transplante. Acho que a Mayara pode contar um pouco mais sobre isso. Mas dentro dessa lista de espera, a maior quantidade de pessoas que está ali espera por um transplante de rim. E muitas delas podem evitar, poderiam ter evitado precisar de um transplante através dos cuidados básicos com atenção de saúde. Então, dentro das ações do Instituto Deixe Viva que a gente faz, uma delas é a ação de saúde renal nas prefeituras, enfim, escolas, cidades, universidades, para poder mostrar para as pessoas que a gente precisa fazer exames simples, como de sangue, de ureia, creatinina, para entender como que está a nossa função renal e evitar problemas futuros, como precisar de um transplante. Eu sou transplantada renal, mas eu nasci com uma insuficiência renal e ao longo do tempo ela tornou-se um problema crônico que levou à falência dos meus rins. Eu fiz 2 anos de hemodiálise e esperei por um transplante na lista de espera. E no dia 23 de maio de 2019 eu recebi a minha tão sonhada ligação e eu fui transplantada. Vou deixar um pouquinho a Mayara falar sobre os dados, se apresentar também e falar sobre os dados de transplantes no Brasil. Olá, bom dia. É prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou a Maiara Fernandes, sou cofundadora do Instituto Deixe Vivo, gestora de comunicação e conteúdo. E como a Gi falou sobre os dados de transplante, hoje nós temos mais de 70 mil pessoas, cerca de 72 mil pessoas, na verdade, segundo dados do Ministério da Saúde do dia 12 de junho. Mais de 40 mil pessoas, ou seja, mais de 50% da lista de espera para transplante hoje é para transplante de rim. Então, nós temos visto cada vez mais pessoas entrando na lista de espera para transplante de rim, porque os principais dados de pessoas que são renais crônicas são pessoas que têm hipertensão e diabetes. E muitas pessoas na nossa sociedade têm hipertensão e diabetes, só que não são doenças que as pessoas dão muita atenção e não controlam da forma correta, né? Não passam os médicos corretos, não tomam a medicação, às vezes passam nos médicos, mas não tomam a medicação que os médicos receitam, passam. Então, o descontrole dessas doenças, dessas duas principais doenças, existem outras doenças, como a Gi comentou, que ela nasceu com a doença, mas as principais causas hoje para pacientes renais, né, são a hipertensão e a diabetes. 70% dos pacientes renais hoje são diabéticos e hipertensos antes de ter se tornado pacientes renais. É muito bom a gente trazer essa pauta, porque o brasileiro, né, ele tem o hábito, o péssimo hábito de não se cuidar, né, de não se prevenir, a chamada medicina preventiva, né, então Isso, é um problema. Mas ainda bem que sim, existem institutos como o Deixe Vir, né, que está sim. aqui, nossa, trazendo assim
tomando para si essa responsabilidade, ajudando a sociedade, né, a acordar um pouquinho aí. Olga, e você? Conta um pouquinho aí o que você faz dentro desse cenário, dentro desse belo trabalho do Instituto. Meu nome é Olga, tenho 54 anos. Eu vivo nesse mundo renal há 38 anos, porque eu desenvolvi a doença aos 16 anos. Aos 19, eu fiz o meu primeiro transplante, doador vivo, foi minha irmã que doou. Esse rim durou por 24 anos, né? Nesse período, eu continuei a vida, né? Estudei, casei, fiz pós-graduação, tive minha filha, até que a doença de base, que é a mesma doença da Giovana, que não é hipertensão nem diabetes, voltou. Eu perdi esse transplante, tive que voltar para a hemodiálise, fiquei por quase 7 anos, quando eu consegui um transplante de uma pessoa falecida, né? O sim de uma família. Eu encontrei a Giovana por acaso, e nesse segundo transplante eu senti muita necessidade de levar essa pauta à frente, né? Para levar isso para a sociedade. Porque o transplante de órgãos ainda é permeado de mitos, né? Hoje, 43% das famílias dizem não, e a grande maioria é por desconhecimento. E quando você fala, né, dos PCDs, apesar de nós não sermos incluídos em lei federal, alguns estados têm suas próprias leis que consideram o transplantado paciente com PCD, né? Paciente com deficiência. Inclusive, alguns municípios, eles dão isenção de IPTU para esses pacientes, né? Alguns pacientes que têm problema renal, eles se encaixam na compra de veículos com isenção de ICMS e IPI por causa da fístula, né? Que é uma cirurgia que a gente faz no braço, liga uma artéria numa veia, e isso ele fica muito... O braço fica muito deformado, e por conta disso você tem direito. Então, eu costumo dizer, se você olhar para nós três, você vai falar que deficiência que elas têm, né? Nós temos uma deficiência oculta, né? Nós tivemos que trocar um órgão nosso para continuar vivendo. Só que isso ainda, pela lei federal, não é reconhecido. E seria muito bom se fosse, porque apesar de nós três estarmos na saúde plena, existem muitos outros transplantados que têm várias outras comorbidades e impede eles de trabalhar. Inclusive, ontem eu estava num podcast com uma médica nefrologista, ela falou que a questão do CID no atestado faz toda a diferença. O CID-Z, agora não lembro se é 144, se é 14, que é o de transplantado, ele não dá direito a auxílio-doença e nem aposentadoria. Já o CID da insuficiência crônica, ele dá. E apesar de nós sermos transplantados, nós continuamos sendo insuficientes renais, porque o transplante ele é só mais um meio de tratamento, né? Um dia esse transplante vai parar, Deus queira que a gente sobreviva e não para, como o meu já parou primeiro, e você vai ter que voltar para a máquina para continuar a viver. Seu depoimento é muito importante, porque, infelizmente, também existem muitas pessoas que não procuram um auxílio, às vezes, primeiro por desconhecimento e até mesmo certo preconceito em admitir que é preciso um novo caminho, né? Uma nova chance, existem aí meios, né, da gente conseguir. Eu fico um pouco ressabiada, assim, eu vou perguntar uma coisa para vocês, que a mídia hoje está falando muito de transplante de órgãos, né? E a gente teve um caso aí de um apresentador de TV, onde ele recebeu um órgão com muita rapidez. Existe essa possibilidade mesmo dessa rapidez, mediante urgência, por ele ser uma figura pública e com muita posse, né, financeiramente falando, ele teve algum privilégio ou existe realmente essa questão? Eu vou Eu aproveitar. vou até deixar a Giovana falar isso, mas no Deixe Vivo Talks a gente aborda isso.
Eu ia aproveitar para falar justamente, já introduzir o nosso podcast que traz histórias de transplantados, e um dos episódios a gente vai falar sobre transplante de coração. São duas mulheres que são transplantadas de coração e receberam um órgão de transplante tão rápido quanto o Faustão. Ah, eu não sei se podia falar o nome, mas esse apresentador Não, famoso, tudo acho que bem. todo mundo sabe, né? Eu não quis falar no primeiro momento, né? Mas não tem problema, não. A gente Mas está todo aqui mundo sabe. numa E, mídia, no mundo corporativo, né? Onde todo mundo conhece. Sim, Só que mas ficou, não né, foram. essa polêmica, né? Os veículos de comunicação discutiram, né, sobre Sim, que ele recebeu o coração e que ele saiu na frente, que tinham pessoas na fila, que isso não era justo. Ficou aquela polêmica e, no fim, não se soube realmente se foi justo ou não. Eu sei que é justo porque ele está vivo, né? Salvou uma sim. vida. Ele talvez não pudesse realmente esperar, enfim, mas como ele, existem outros casos, né? Existem. Não foram só duas pessoas que fizeram transplante em prioridade que participaram do Deixe Vivo Talks, não. Foram quatro, na verdade. As duas ah, não, sim, de transplantadas de coração fígado, também. sim. Foram duas de coração, como a Gi comentou, e duas transplantadas de fígado. Uma delas recebeu em 72 horas após entrar na lista, porque o caso dela era de extrema, Ah, que bom. necessidade. Fico, vou dizer, contente de saber que outras pessoas, diante da gravidade, conseguem ter essa agilidade, né? Se bem que, na minha maneira de entender, uma vez constatada a necessidade de um órgão, não deveriam existir filas, não deveriam existir privilégios, deveria ser algo, assim, automático, sabe? Você faz um pedido, você entra com a requisição de um órgão, você faz todo o trâmite, você deveria ser atendido sem ficar numa fila, sabe? Acho Mas a gente que. está num país um pouco defasado, onde Exato. a fila é algo problemático em todos os sentidos, né? Mas a gente está falando de Exato. vidas, de saúde, enfim. Eu acho que assim, só para completar isso que você está dizendo, hoje a gente, mais de 45% das famílias brasileiras negam a doação. Então, talvez a gente não existisse a fila, a lista de espera, se as pessoas de fato se declarassem doadoras em vida e as famílias autorizassem. Eu acho que por isso esse é um dos trabalhos do Instituto, a gente conscientizar a população o que que é a doação de órgãos, o que que significa você ser um doador, você avisar a sua família e ser transplantado como nós estamos aqui hoje, porque nossas vidas foram salvas. Fico feliz. Olga, você quer falar alguma coisa? Eu só queria complementar também a sua fala, lembrando que para uma família dizer sim para a doação, o seu ente querido ele tem que ter morte encefálica, né? Se for uma morte natural, uma parada cardíaca, isso não vai acontecer. Então, as mortes encefálicas são bem maiores, são bem menores que os outros tipos de morte. Então, por isso, além da família negar, ainda tem esse requisito que tem que ter morte encefálica, né? Para os órgãos sólidos, que é pulmão, coração, rim, fígado. Já para a córnea, pode ser morte natural, não tem problema nenhum. Então, existe a negativa e existe o critério. É muito importante a pessoa que tem essa consciência, que quer doar os órgãos, fazer em vida, deixar isso com os familiares, esse documento, para evitar todas essas questões. Mas o ser humano ainda, ele é egoísta, né? Porque ele não consegue compreender que depois do falecimento, né, ele vai para um outro plano, onde de repente ele pode ajudar o ser humano, o seu colega, uma pessoa que ficou por aqui, doando o seu órgão, né? A família bloqueia porque existe uma série de receios e preconceitos, né? Na verdade, as pessoas, às vezes entra também a religião, que é uma outra questão bem mais também complexa, né? Algumas religiões não admitem que você doe órgãos, enfim, é complicado. Mas eu volto a frisar, o Instituto Deixe Vivo Talks, a Olga, a Maiara e a Giovana estão com um trabalho precioso, uma joia. Eu volto a parabenizar vocês. A Maiara levantou a mão aqui. Maiara, você quer falar alguma coisa para gente? Sim, eu gostaria, só de complementar também,
comentou agora sobre as religiões, né? Pelo menos, né, tudo que a gente já estudou, já viu, inclusive tivemos palestras com diversos profissionais, diversas pessoas que trabalham com diversas religiões, não existe um impedimento da religião, e sim da crença individual de cada pessoa. Então, é muito mais essa questão individual. E também uma outra questão, nós não temos nenhum documento para deixar com a nossa família, é só a nossa fala. Então, a gente fala para a nossa família, comunica a nossa família, e não existe nenhum documento registrado para que a gente possa falar sou doador de órgãos. Então, é muito importante a nossa comunicação com a nossa família, para que a família aceite a doação caso venha acontecer a morte encefálica. Era só isso. Podemos Ai, voltar que ao bom, Mayara. podcast. Foi muito bom você explicar. Eu achei que tivesse um documento, sabia? Muitas pessoas acreditam, porque Achei, até porque quando... antigamente tinha no documento, teve, eu não lembro exatamente o período, talvez a Olga lembre, que teve um período em que saía na identidade, quem era doador, quem não era, mas hoje em dia é só a palavra da família mesmo, mas não tem nenhum Entendi. documento que Muito bom seja saber. registrado. Eu Essa, quero... essa lei, essa lei ela caiu em 97. Por quê? Porque a maioria das pessoas registrava não sou doador de órgãos. O que foi veiculado na mídia há pouco tempo, se eu não me engano, o CNJ, ele permite que as pessoas façam uma certidão a Uhum. título de, esqueci a palavra agora, que ela registre a sua intenção, mas é só a família que vai doar. Inclusive, o Deixe Vivo tem esse cartãozinho que está nas nossas redes sociais e que aqui atrás a pessoa pode deixar a intenção dela e ela deixa na sua carteira. Caso aconteça alguma coisa, a família não saiba e ela acha esse cartão, a família vai falar: olha, ele tinha essa intenção, então vamos atender o pedido dele. É um cartão Gente, simbólico, é uma forma simbólica de registrar, mas, como nós falamos aqui, é apenas a família que vai poder dizer que aquela pessoa que faleceu por morte encefálica é ou não doadora. muito bem. Para mais informações do Instituto Deixe Vivo, é o www.deixevivo.org.br. É isso? Sim, Tem algum telefone também, ou Instagram? Se os nossos ouvintes e seguidores O quiserem Instagram é informações. @Deixe Vivo, todas as nossas redes sociais. No YouTube também, onde está nosso podcast, youtube.com.br, se eu não me engano, /Deixe Vivo. E a gente está com um podcast no Spotify também. São 10 episódios, a gente lança toda quinta-feira às 18 horas da tarde. Maravilhoso. Eu tenho aqui um tempinho, tenho 3 minutos para vocês deixarem uma mensagem final. Legal, vou começar então. Bom, mais uma vez, quero dizer que eu, a Olga e a Maiara estamos aqui hoje porque a doação de órgãos salvou nossas vidas e existem mais de 70 mil pessoas esperando por um transplante, por uma chance igual a gente teve hoje no Brasil. Se você tem a intenção de ser um doador de órgãos, avise sua família, porque doar órgãos é salvar vidas, e assista ao nosso podcast. pode Mais falar, alguém Alguinha. vai falar? Eu só quero agradecer essa participação. Acho que o que a gente falou sobre o PCD, que a gente não se encaixa, mas em muitas situações a gente consegue driblar aí, consegue ser atendido, que as pessoas fiquem mais atentas à sua situação. Eu quero agradecer e pedir também para que vocês assistam nosso podcast. Caso tenham alguma dúvida sobre doação de órgãos, e tudo que envolve esse mundo aí renal, em especial, que é o nosso foco, entrem em contato com a gente, que nós teremos o grande prazer de responder, de tirar dúvidas. Muito obrigada. Maravilha. Vou reforçar que esse trabalho de vocês é maravilhoso. Obrigada. Muito Maravilhoso, obrigada. maravilhoso. Parabéns, obrigada pela entrevista. E assim, Imagina. que vocês tenham mais episódios, que as pessoas consigam enxergar a importância da doação mais e mais, tá? E muito Muito obrigada. sucesso. Muito obrigada, Rosa. Obrigada, Rosa, muito obrigada.